Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal da Hashtag Treinamentos e a mais um vídeo aqui da nossa série de controle para a Bolsa de Valores. Essa vai ser a nossa aula 2. Na aula 0, digamos assim, eu apresentei a planilha completa que a gente vai construir nessa série, então lembra que você tem acesso a ela vai estar aqui na descrição. Na aula 1, eu fiz o quê? Eu te mostrei alguns conceitos, que seriam algumas dúvidas ali da parte de investimentos, porque a gente vai ter que comentar um pouco sobre investimentos, e também planilhei a nossa primeira compra. Então, simulei uma primeira compra de ações e todas as informações que você teria que guardar para conseguir controlar isso daí direitinho. Na aula 2, a gente vai fazer o quê? Simular uma venda. Então, a gente já viu um pouco de conceito, a gente vai ver como é que a gente fez uma compra, que foi na aula 1, a gente vai ver como é que a gente planilha essa parte da venda, como é que a gente calcula o resultado, se a gente teve um lucro, se a gente teve um prejuízo e quais são as informações que a gente precisa. E na última aula da parte de investimentos, a gente vai ver como é que eu controlo a carteira. Então, a cada momento, quais são os ativos que eu tenho, qual que é o meu custo médio e esse tipo de coisa, mas isso a gente deixa para a próxima aula. Antes de a gente começar o conteúdo, faz aquelas coisas que eu sempre te peço. Deixa um like no vídeo, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e clica no sininho que você vai receber notificação todo dia quando a gente soltar um vídeo aqui no canal. E tem vídeo de Excel, VBA e Power BI todo dia aqui no canal. Faz isso, lembra que você tem acesso à série de controle para a Bolsa de Valores. Na descrição vai estar lá, baixar a série para controles na Bolsa de Valores. E também você tem acesso a essa planilha que eu estou usando para você poder seguir passo a passo. Dito tudo isso, bora começar aí o conteúdo da aula de hoje, aula 2 da nossa série. Show! Como eu falei, na aula 1 a gente tinha feito o quê? Planilhado uma compra. Então a gente falou que no dia 29/1, o ticker YouTube4, 152 unidades, 39,52 o preço de cada unidade, valor da operação um vezes o outro, CUV foi uma compra, taxa, paguei 5,28 de taxa e esse daqui é o valor líquido. Então esse é o valor que vai sair da minha conta alguns dias depois do dia que você fez a movimentação. E quantos dias depois? 2 dias úteis depois, porque esse é o tempo de liquidação de operações ali na Bolsa de Valores. Então se você comprou no dia 29, que foi uma sexta-feira, ele vai liquidar daí a 2 dias úteis, que vai ser dia 2 de fevereiro. Então esse é o dia que vai sair esse valorzinho aqui da sua conta. Mas beleza, isso a gente já tinha visto na aula passada. O que a gente vai ver aqui? Vamos assumir que, por exemplo, no dia de hoje, então, Ctrl, ponto e vírgula, é um atalhozinho para a gente colocar o dia de hoje, e aqui o dia de hoje é 4/2, então estou gravando esse vídeo no dia 4/2, você pode estar vendo esse vídeo em um momento completamente diferente. Então, comprei no dia 29/1 e hoje eu vou vender esse mesmo ativo e essa mesma quantidade. Então, ticker, lembra que o ticker é um códigozinho que a gente usa para identificar uma ação, uma empresa ali dentro da Bolsa de Valores. Então, YouTube 4 é o mesmo ticker. Quantidade, aqui eu comprei 152, hoje eu vou vender quantas? 152, 152 também. Preço, qual é o valor de YouTube 4 nessa data de hoje? Esse 39,52 eu falei para vocês que era um valor fictício. Eu só chutei qualquer valor aqui, só para a gente ter alguma coisa, eu não estou pegando os valores reais da bolsa. Vou fazer a mesma coisa hoje. Então vamos assumir que a gente vai vender hoje e ela está custando 25,73. Então, perfeito. Comprei por 39,52 e hoje ela está valendo 25,73 quando eu for vender esse ativo. Então aqui a gente vê que no dia 29/1 ela estava valendo 39,52, hoje ela está valendo 25,73. Então ela diminuiu um pouco de valor ali. Se isso é bom, se isso é ruim, se vale a pena comprar mais, se vale a pena vender alguma coisa, não vou dar esse tipo de recomendação, isso eu já falei. Tem vários canais aqui de finanças no YouTube e você pode procurar informações lá em livros, nos canais aqui do YouTube, em qualquer lugar aí que tem bastante informação boa. Mas show de bola. Então, 152, esse aqui é o preço fictício de hoje. Se eu fosse vender elas hoje por esse preço, eu teria qual valor de operação? Mesma operaçãozinha que a gente tinha feito ali em cima. F2 para entrar na célula. Quantidade vezes o preço. Show de bola. Então, vou colocar aqui, igual quantidade vezes o preço. E o vezes é o asterisco. Ou eu poderia ter arrastado essa fórmula para baixo aqui, plum, e estaria ali a mesma coisa. Ele multiplicaria esse por esse. Show de bola. Então, a minha operação valeu R$ 3.910,96. Show de bola. Foi uma compra ou foi uma venda essa operação? Foi uma venda. Então, venda. Show de bola. Quanto que eu paguei de taxa? Como foi uma operação um pouquinho mais barata, eu vou assumir que eu paguei um pouquinho menos de taxa. Então, eu coloquei aqui, sei lá, 2,86. Lembra que são valores fictícios, isso daqui você teria que acessar sua corretora para ver quanto que eles cobram de taxas, quais são as taxas da bolsa e por aí vai. Mas aqui, de novo, valores fictícios. E valor líquido, vamos parar para pensar um pouquinho.
No caso ali de cima, que eu tinha uma compra, o meu valor líquido, ou seja, quanto vai sair na minha conta, era o quê? O valor da operação, ou seja, quanto custaram as ações que eu comprei, mais o quê? As taxas. Então, vai sair do meu bolso quanto eu paguei pelas ações e vai sair do meu bolso também o quê? As taxas. Quando eu estou numa venda, é ao contrário. Não vai sair nada no meu bolso, muito pelo contrário. Vai entrar uma quantidade. Que quantidade? Exatamente a quantidade que eu vendi ali de ações na Bolsa de Valores. Então, esse 3.910,96 vai entrar na minha conta. Perfeito. Só que, dentro desse 3.910,96, eu tive que pagar essas taxas de 2,86. Então, o que vai entrar na minha conta? Isso daqui, menos as taxas que eu paguei. Então, meu valor líquido aqui vai ser igual o valor da operação menos todas as taxas que eu paguei. Aqui era valor da operação mais as taxas. É isso que vai sair da minha conta. No valor líquido, ao contrário, é quanto eu vendi menos quanto eu paguei de taxa. Porque aqui, ó, esse valor é negativo, esse valor é negativo, então os dois vão ser negativos. Aqui não. O valor de venda é positivo e a taxa é negativa. E por isso que a gente tem esse valorzinho aqui. Então agora eu posso dar uma leve formatada nisso daqui. Por exemplo, ó, vou selecionar essas duas colunas e vou clicar aqui, ó, página inicial, e vou colocar essa opção de contábil, que tem essa notinha aqui, que aí ele deixa mais bonitinho. Vou selecionar essas duas aqui e vou fazer a mesma coisa. Perfeito, tem ali. Agora eu consigo entender que essas colunas ali se referem a dinheiro. Show de bola. Aqui eu disse que eu comprei no dia 29/1 e vendi no dia 4/2. O que eu quero saber depois de ter feito essa operação de venda? Ou seja, depois de ter encerrado essa operação. Como assim você encerrou essa operação? A gente abriu a operação, ou seja, a gente iniciou ela com essa compra aqui de Itaú e a gente encerrou ela aqui. E por que a gente encerrou? Porque a gente vendeu a mesma quantidade que a gente tinha comprado. Então, ó, nesse momento aqui, a gente não tinha nada de YouTube 4. A gente comprou 152. Quanto que a gente tem? 152. Depois a gente vendeu 152. Quanto a gente tem? 152 menos 152 tem 0. Então, a gente encerrou essa operação. Toda vez que a gente encerra a operação, a gente tem que calcular uma coisa chamada resultado. E esse resultado pode ser o quê? Ele pode ser tanto um lucro quanto um prejuízo. Você vai ter lucro quando? Quando você vender por um valor mais caro do que você comprou. Perfeito. E quando você vai ter prejuízo? Exatamente no caso oposto. Quando você vender por um valor mais barato do que você comprou. Ou seja, você está vendendo por um valor menor do que foi o valor que você pagou por aquele bem. E aí a gente não precisa usar esse exemplo em ações, mas você pode pensar em, por exemplo, um cacho de uva. Você comprou um cacho de uva por R$10 e você vendeu esse cacho de uva por R$15. O que aconteceu aqui? Você ganhou dinheiro ou você perdeu dinheiro? Você ganhou. Você vendeu por um valor maior que você comprou. Contrário, você comprou um cacho de uvas por R$15 e vendeu ele por 10, você perdeu aqueles R$5. Então o resultado vai ser sempre a diferença entre quanto você pagou menos quanto você vendeu. Na realidade é o contrário. Quanto você vendeu menos quanto você comprou. Esse é o seu resultado. E ele pode ser positivo se for um lucro, pode ser negativo se for um prejuízo. E aí eu vou te mostrar como é que a gente calcula esse resultado aqui com essa nossa operação. Então, perfeito. Primeira coisa que a gente precisa calcular para a gente ter o nosso resultado. Qual foi o valor que a gente pagou por cada uma dessas unidades de YouTube 4? Que vai ser o que a gente chama de custo médio. Então, qual foi o custo médio que você pagou por cada unidade de YouTube 4? Aí você vai me falar, pô, foi R$ 39,52. E aí eu vou te dizer, não é R$ 39,52. Pare e pensa um pouquinho por que não é R$ 39,52. R$ 39,52 foi o preço de tela. É o valor que você olhou lá na sua corretora e foi o valor que você comprou 152 unidades. Perfeito. Só que você só pagou isso para essa operação? Não. Você pagou algumas taxas também. Então, essas taxas têm que estar divididas nessas 152 unidades. Então, esse R$ 39,52 não é o custo médio. O custo médio é um pouquinho acima disso daqui, porque a gente tem taxa nessa operação. E aí, dependendo da sua corretora, o custo médio vai ficar bem acima do preço que você pagou, ou ele vai ficar bem próximozinho se as taxas forem baixas. Então, vamos calcular esse custo médio. Dá uma olhada. Aqui a gente tem o valor líquido, que é essa opçãozinha aqui do final, que ele inclui tanto quanto eu paguei, como o que eu paguei de taxa. Então aqui tem todos os valores que eu paguei para obter 152 unidades de YouTube 4. Perfeito.
como é que eu faço a conta do custo médio? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Quando eu calculei esse valor da operação, que é o valor total, eu fiz o quê? Quantidade vezes preço. Perfeito. Se eu dividir o valor da operação pela quantidade, eu vou ter o quê? O preço que eu paguei. Só que eu te falei que esse daqui não está incluindo as taxas. Isso daqui está incluindo as taxas. Então, repara, eu pego um custozinho dividindo isso por isso, ou eu pego o custo médio incluindo as taxas, dividindo o valor que tem as taxas pela quantidade. Então, a gente pode vir aqui, ó, custo médio. E vir aqui, ó, duplo clique para aumentar a largura da coluna. E eu vou fazer exatamente essa continha, ó. Igual valor líquido aqui, divididos pelo quê? Pela quantidade. Lembra que se eu dividir o valor da operação pela quantidade, eu tenho o preço que eu paguei? Se eu dividir o valor líquido pela quantidade, eu vou ter o custo médio, porque esse valorzinho inclui todas as taxas que eu paguei. Então, ó, dei um Enter ali, R$ 39,55. Então, ó, ele é bem próximo daquele valorzinho de R$ 39,52, só mudou ali 3 centavos. Mas isso varia bastante das taxas que eu paguei. Vou só fazer aqui um exemplo hipotético. Imagina que eu tivesse pagado R$ 25,84. Dei um Enter ali. Repara que o meu custo médio, que estava ali, ó, 39,55, foi para 39,69. Ele já mudou bastante. Agora, repara que se eu tivesse comprado menos unidades, ó, 50 unidades, e ainda paguei isso aqui de taxa, repara a diferença entre o meu custo médio e o meu preço. Isso daí vai pesando bastante. Então, pare e preste atenção. Quando você for comprar uma pequena quantidade de um certo ativo, toma cuidado com as taxas que você vai pagar, porque senão você vai estar alterando bastante seu custo médio. Vai ter muito pouco do valor do ativo e muito de taxa. E ninguém quer pagar a taxa, então toma cuidado com isso. Então, ó, vou voltar aqui, ó, 152. Eu vou até dar um Ctrl Z, que aí eu voltei ali com os valores que eu já tinha. Então, perfeito. A gente fez tudo isso para eu calcular o meu custo médio desta operação. Perfeito. Quando eu fui vender YouTube 4, o que eu tenho que pensar? Show de bola. Eu tenho o meu valor de venda, que é esse 3.908,10. Então, ó, vou até anotar em outro lugar, 3.908,10. Esse daqui é o meu valor de venda. Perfeito. Quanto que eu paguei para ter essas 152 unidades que eu estou vendendo por 3.908,10? Vamos ver. Eu sei que eu paguei R$ 39,55 por cada uma delas. E eu sei que eu comprei 152 unidades, porque é exatamente isso que eu estou vendendo. Então, como é que eu faço essa conta de qual foi o valor que eu paguei? Igual 152 vezes o custo médio que você pagou por cada uma daquelas unidades. Então, ó, custo médio. Perfeito. Esse foi o valor que eu paguei. Esse valor foi que eu recebi após a venda. Qual que é o resultado dessa operação? Lembra que é sempre, ó, igual quanto eu recebi pela venda menos quanto eu paguei pelos ativos que me geraram esses 3.908,10. Como assim? Quanto eu paguei? Quais foram os ativos que me geraram esse 3.908,10? 152 unidades de YouTube. Perfeito. Quanto eu paguei por essas 152 unidades de YouTube? Ah, tranquilo. A quantidade aqui, que são essas 152, vezes o custo médio de cada uma delas. Esse é o valor total que eu paguei. Perfeito. Que é essa célulazinha daqui. Eu vou dar um Enter e tá lá. Menos 2.104,22. Lembra que eu falei que essa continha daqui é o meu resultado? Perfeito. Isso daqui é quanto eu recebi pela venda. Isso daqui é quanto eu paguei na compra. O meu resultado nada mais é do que a venda menos a compra. Lógico que eu tenho que incluir taxa nos dois lados. E esse valor inclui taxa, esse valor também inclui as taxas. E esse daqui é o meu resultado final. Se ele for positivo, é um lucro. Se ele for negativo, é um prejuízo. Então, perfeito. A gente tem sempre que fazer essas etapazinhas quando você for comprar e quando você for vender um ativo. Comprar é bem simples, porque você só precisa registrar. Toda vez que você vende, você vai ter que controlar todas as mesmas informações que você controlou quando você comprou, só que assim que você vender, você vai ter que calcular o custo médio do que você tinha pagado antes, quando você comprou, e depois também o resultado da operação. Nesse caso daqui, você vai falar, pô, Diego, eu nem precisava ter calculado o custo médio, era só eu ter usado ali o valor líquido da compra. Sim. Por que nesse caso você poderia fazer isso? Porque você comprou 152 e você vendeu 152 depois. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Ó. Vou apagar esses valores daqui e vamos fazer o seguinte.
Ao invés de eu vender 152 e encerrar essa operação, eu vou vender um pouco só. Eu vou vender metade. Então, ó, igual esse cara daqui, a quantidade que eu tinha comprado, divididos por 2. Tá lá, 76. Então, eu não vou mais vender 152. Eu vou vender 76. Se eu comprei 152 e vendi 76, que é exatamente a metade, quanto que eu vou ter depois disso? 76. Então, perfeito. A operação continua em aberto, eu não encerrei essa operação. Então, isso daqui é o que a gente chama de uma venda parcial. Eu vendi uma parte do ativo e não a totalidade que eu tinha. Então, perfeito. Vamos fazer a mesma coisa, essa continha daqui, ó. Qual que é o valor que eu recebi? Ou seja, qual que é o valor de venda que vai ser o meu valor líquido? Igual o valor líquidozinho daqui. Perfeito. É isso que eu recebi quando eu vendi 76 unidades a 25,73 cada uma e paguei 2,86 de taxa. Perfeito. Compra. Quanto que eu paguei para comprar os ativos que me geraram esse 1.952,62? Então, ó, a pergunta é exatamente a mesma que eu tinha feito antes. De novo, quanto que eu paguei para comprar os ativos que me geraram esses 1.952,62? Vamos procurar. Quais ativos me geraram isso daqui, ó? Tá aqui esse valor, 76 unidades de YouTube 4. Então, lembra da pergunta? Quanto eu paguei por esses ativos? Bom, muito fácil. Se eu tenho o custo médio de cada um e eu tenho quantas unidades foram, perfeito. É só fazer essa continha. Igual quantas unidades vezes quanto eu paguei por cada uma dessas unidades. Dou um Enter ali, 3.006,16. Perfeito. Qual que é o meu resultado? Continua sendo a mesma formulazinha. Quanto eu recebi pela venda, menos quanto eu paguei. Então, ó, igual quanto eu recebi pela venda, opa, aqui eu desci um pouquinho, menos quanto eu comprei. Perfeito. 1.053,54. E como é negativo, esse resultado é um prejuízo. Opa, ISO. Show de bola. Então, a gente pode calcular tanto a venda na totalidade quanto uma venda parcial, que é exatamente o que a gente fez. E mais para frente a gente vai ver outros cenários, como a gente pode ir comprando mais unidades e isso vai alterar o nosso custo médio, ou a gente pode ir vendendo aos poucos também ao longo disso tudo daí. E isso a gente deixa para a próxima aula e para a próxima também, e a gente vai continuar vendo isso daí. Então, lembra que a gente já viu? A gente já viu alguns conceitos aqui da parte de investimento, a gente já viu como a gente planilha uma compra, como a gente calcula o custo médio, e aqui a gente viu também quais são as informações que a gente precisa para registrar uma venda e depois para calcular o resultado, que pode ser um lucro ou um prejuízo, e depois a gente vai se aprofundando um pouco mais sobre isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre de deixar o seu like aqui, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, clica no sininho, lembra que a planilha está na descrição para você baixar e também essa série de controles para a Bolsa de Valores também está na descrição. Só você clicar aqui em ver mais que você vai ter acesso a tudo isso. Se você chegou até aqui também, lembra de deixar o seu comentário me dizendo que você chegou até aqui, se você tem algum feedback, alguma sugestão, se você gostou, se você não gostou, coloca aí seu comentário ou só me diz que você chegou até o fim, que é muito legal saber que você assistiu tudinho. Então, é isso, espero que tenha gostado. Até a próxima aula.